Vejo também na plateia grandes amigos, Dr. Giovanni, Dr. David Lincoln, professora que já foi minha estagiária, professores que já foram meus companheiros, estudantes, já foram meus alunos também, hoje lecionam, né? E como o professor Marcos falou, a ideia da fala é sempre provocar, né, uma certa perturbação, um certo desconforto, né? E enquanto vocês escrevem as perguntas de vocês, eu vou tentar trazer um pouco de desconforto também e narrar um pouco do modelo brasileiro para vocês, né? A primeira coisa que a gente tem que deixar evidente, deixar claro, é que o regramento jurídico de qualquer Estado ele segue muito o modelo de formação filosófico-religiosa que um Estado tem. Na fala do professor Marcos, a gente vê claramente a formação americana, que é uma formação protestante, que ela choca sensivelmente com a formação católica que o Brasil tem, né? Uma formação mais romana, mais legalista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a tradição anglo-saxã das leis nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Estado se forma no modelo anglo-saxão totalmente descentralizado, onde a população ela resolve as suas próprias questões. Então, isso reflete sensivelmente no regramento jurídico, no regramento legal desse Estado. O Brasil segue uma formação latino-romana em que a população ela não se resolve, a população depende da edição de leis. E as leis tendem a resolver o problema da população brasileira e, obviamente, esse modelo, hoje em dia, ele se mostra falido e se mostra numa crise tremenda. Bom, essas são algumas colocações, premissas básicas para o que eu vou falar a seguir. O professor ele criticou seriamente o modelo brasileiro de investigação criminal. Eu vou tentar fazer um relato de como é a investigação criminal no Brasil até chegar a uma sentença de condenação, se ela vem. Hoje no Brasil, nós temos um modelo de investigação baseado no inquérito policial que vocês já devem ter estudado aqui na Faculdade de Direito. É um modelo de investigação que tem uma natureza formal escrita, cujo presidente é o delegado de polícia. O delegado de polícia seria o presidente da investigação que é trazida no inquérito policial. Essa investigação ela tem a sua natureza de ser escrita e formal. Então, tudo que é investigado no inquérito policial, ele vira papel, e esse papel é encadernado e formado os autos do inquérito policial, certo? Esse é o nosso modelo. Então, se a autoridade policial precisa ouvir pessoas que presenciaram um crime, no modelo americano, provavelmente a equipe policial vai até a testemunha, escuta ela lá e relata, faz um relatório, uma gravação do que ocorreu. No Brasil, o delegado de polícia ele intima a pessoa para que a pessoa vá até a delegacia prestar o seu depoimento. Esse é o modelo mais comum que acontece no Brasil. Esse inquérito policial, ele é concluído quando existe prova da materialidade e indícios de autoria. Nesse momento, ele é encaminhado concluído para o promotor ou o procurador da República que vai decidir se propõe ação penal ou não. Bom, no Brasil existe um levantamento de quantos por cento de inquéritos policiais que investigam crime de corrupção chegam a uma conclusão. E no Brasil chegam a uma conclusão no crime de homicídio, que é o crime mais grave, em tese, crime contra a vida, né? É o crime mais grave. No Brasil chegam a conclusão cerca de 5 a 8% apenas dos inquéritos policiais no Brasil. Então, de 64 mil homicídios por ano, e isso a gente não coloca na conta os acidentes de trânsito, que muitos acidentes de trânsito são ocasionados por culpa do autor do delito e não está nessa conta de 64 mil. Também não está na conta dos 64 mil os desaparecimentos que acontecem em subúrbios. Também não está na conta dos 64 mil uma série de atos de abuso policial que ocorrem em alguns estados, que também não entram nessa conta aqui no Brasil. Mas, pois bem, dos 64 mil homicídios que ocorrem no Brasil, 5 a 8% chegam no inquérito policial à conclusão. E desses, de 1 a 3% chegam a uma sentença penal de condenação criminal. Então, no Brasil, de 64 mil homicídios, 1 a 3% tem uma sentença de condenação penal. Complicado, né? Qual o custo do inquérito policial no Brasil? Não se sabe. Não foi feito esse levantamento ainda. Aí,
também existe uma outra questão. Qual o custo de um processo judicial no Brasil? Também não se sabe. O brasileiro não trabalha com custo e contas. Bom, supondo que o inquérito policial chegue a uma conclusão, que o delegado ele conduz a investigação num determinado sentido. Os autos vão para o promotor ou procurador da República, se for crime estadual, promotor de justiça, se for crime federal, procurador da República. E o procurador da República ou o promotor discorde da linha de investigação dada pelo delegado de Polícia Federal. O que faz o promotor ou o procurador? Baixa os autos para que a investigação comece de novo. Porque quem preside a investigação no Brasil, o delegado de polícia, não é aquele que vai ajuizar a ação penal. Então vejam que coisa esquizofrênica. Quem preside, cuida e determina uma investigação não é a mesma pessoa, não é o mesmo cargo, não é o mesmo órgão que vai depois ajuizar uma ação penal. De modo que nós podemos ter uma investigação criminal direcionada no sentido e um titular da ação penal pensando que os fatos são outros completamente diferentes. Bom, vamos supor que por algum milagre jurídico essa investigação virou uma ação penal. Certo? Acontece às vezes uma investigação virar ação penal no Brasil. Ela chegou ao seu final após toda a tramitação e reinstrução processual, porque tudo que foi investigado no inquérito terá que ser de novo provado em juízo, porque as provas que foram feitas no inquérito não valem em juízo, que não são provas, porque não foram feitas mediante o contraditório para a defesa. Então, tudo que foi feito no inquérito terá que ser refeito em juízo. Então, pois bem, depois de tudo refeito em juízo, nós chegamos a uma sentença penal condenatória. Qual é o efeito jurídico de uma sentença penal condenatória no Brasil hoje? Ela só tem um efeito jurídico: interromper a prescrição. Toda a tramitação processual de primeiro grau que culmina numa sentença penal condenatória, ela só tem uma função: interromper a prescrição. Mais nada. Só isso. Bom, essas são as premissas do andamento e persecução penal aqui no Brasil. Esse é um fato que teria que ser trazido à baila, né? O segundo fato, o professor Marcos ele falou que no Brasil existem muitos estudantes de direito. De fato, o número de estudantes de direito no Brasil ele supera a soma de todos os estudantes de direito no mundo. Aqui no Brasil nós temos mais faculdades de direito do que todos os países do mundo somados. Isso é meio assustador para os estudantes de direito, né? Isso significa que vocês vão entrar numa área de desafio, uma área de concorrência muito, muito complicada. Mas por um lado é bom. Bom, essas são as premissas. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor e começar a sequência de perguntas. O senhor comentou que a investigação ela se dá em 2 minutos. Vocês prendem a pessoa, colocam na viatura, entregam para o deputy, né? Que faz as formalidades e encaminha ao promotor ou ao magistrado que vai dar sequência à parte judicial da coisa. E as investigações complexas, organizações criminosas, que precisam de uma sequência de tempo maior de investigação, como é formalizado isso? Tá, boa. Antes deixa eu clarificar uma diferença. Magistrado nos Estados Unidos não é o mesmo que o magistrado aqui. Para ser magistrado, você que é o sabidão, para ser magistrado, o magistrado, ele precisa ter o diploma de bacharel de direito? Sim. Não. Nos Estados Unidos, não. Se você quiser ser magistrado nos Estados Unidos, o que você vai? Você precisa ter um bacharel, qualquer bacharel. Você vai no cartório ou tabelião, não sei, lá, cada condado tem o seu, ressaltar, juiz e promotor são eleitos pelo povo. Então você vai no condado, você coloca a sua aplicação e o tabelião, o responsável, ele coleta os candidatos, entrevista 3 ou 4 e passa para o juiz eleito daquele condado que teve o maior número de votos. Esse magistrado vai trabalhar naquela cadeia
naquela cadeia que está ali, 24 horas. Tá? 24 horas, até a hora que o policial chegar lá, tem outro magistrado lá. E ele vai dar... Ele colocou a aplicação, o juiz escolheu a pessoa e esse magistrado ele é mandado para o estado, faz um curso de 3 semanas. 3 semanas. Fez o curso, passou no curso, é certificado pelo estado como magistrado e ele vai trabalhar no condado aonde ele colocou a sua aplicação. Qual é a função do magistrado? Ele é um juiz limitado. Ele não tem todo o poder de um juiz. O juiz, você que sabe tudo, ele tem que ter bacharel de direito? Não. Não, porque lá nós não temos bacharel de direito em leis, é mestrado. Nos Estados Unidos, para você ser advogado, lawyer, você precisa ter qualquer bacharel e aí você faz 3 anos de direito, a nível de mestrado. Após esses 3 anos, você presta o seu exame, que seria a OAB aqui, que nós chamamos Bar Association, e aí ele passa a ser credenciado advogado. E ele começa a advogar, como ele também pode fazer juiz promotor. Mas é nível de mestrado nos Estados Unidos. Mas ele tem que ter um bacharel, pode ser em religião, em peteca, em qualquer coisa. Não me interessa. E faz o mestrado. As faculdades de direito nos Estados Unidos são caríssimas. Vocês não aguentariam pagar. É caríssimo. Medicina e direito dos Estados Unidos são caríssimos. Bom, qual foi a pergunta?